dia a todos, meus queridos irmãos. Um feliz sábado. Que este sábado seja um sábado abençoado e feliz na sua vida. Na verdade, o sábado sem irmos à igreja parece que fica incompleto, né? E de fato fica, dá a impressão que não é sábado. Mas como nós estamos, como a igreja somos nós, como eu sei que você está fazendo da sua casa uma pequena igreja, na verdade a nossa casa deve ser uma pequena igreja. E nós devemos trazer essa extensão da nossa pequena igreja, que é a nossa casa, e levar para a igreja maior, que é a igreja coletiva onde nós congregamos. Infelizmente, nós ainda estamos impossibilitados de congregarmos, de adorarmos a Deus coletivamente, mas nós estamos, eu creio, dando continuidade à nossa caminhada cristã, a nossa adoração ao nosso Deus de forma pessoal, familiar e também através das redes sociais, né, de forma virtual, como estamos agora online. Amados, que bom estarmos aqui mais uma vez para transmitirmos a palavra de Deus para você que está aí em casa. Eu quero mandar aqui o meu abraço a todos os irmãos da igreja do Feira 6, os irmãos da igreja do Jorge Américo, do José Ronaldo, do Novo Horizonte, as igrejas ali do Pé de Serra, São José, a igreja do Genipapo, os irmãos ali da igreja do São Cristóvão. Que Deus continue abençoando todos vocês, que a graça do nosso Deus seja abundante na sua vida. Nós vamos abrir neste momento a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro das Segundas Crônicas, o capítulo 20, o verso 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 1. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, nosso Paizinho querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua bondade, a tua misericórdia tem sido sentidas na nossa vida, porque tu, ó Deus, é o nosso Pai, tu és o nosso mantenedor, o nosso Salvador, tu és o nosso Pai. E nós acreditamos na tua divina proteção, nos teus cuidados para conosco. Nesta hora nós abrimos a tua palavra e nós precisamos muito que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe nesta hora e que a tua palavra, que será expressa, que será explanada aqui, meu Deus, que ela tenha um poder muito grande em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 20, o verso 1, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns para avisar Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e pregoou jejum em todo o Judá. Louvado seja Deus. Queridos, veja que este texto que nós acabamos de ler, ele começa com uma ameaça. Josafá estava tranquilo no seu palácio ali em Jerusalém, quem sabe desfrutando de um momento gostoso com a família, e de repente apareceram alguns mensageiros, e estes mensageiros apareceram com uma terrível notícia de ameaça. A notícia que eles passaram para Josafá era uma notícia ameaçadora. O que significa isto? Isso significa crise. Josafá estava diante de uma grande crise. A crise que Josafá estava ali diante dos seus olhos era uma crise sem precedente, ou seja, Josafá nunca tinha experimentado uma crise desta magnitude. Mas, na verdade, é interessante você analisar essa palavra
crise e essa palavra ameaça. A crise, ela sempre vem acompanhada de dois elementos. É bom a gente notar isso. Toda crise sempre vem acompanhada de dois elementos. O primeiro elemento que acompanha a crise é a ameaça. Toda crise é ameaçadora. O segundo elemento que acompanha a crise é a oportunidade. Toda crise é oportuna. Toda crise também gera oportunidade. É interessante a gente notar isso. Mas o problema é que quando a crise vem, infelizmente, inevitavelmente, nós nos sentimos ameaçados. Nós nos sentimos ameaçados. A crise, na verdade, ela é real, mas a ameaça é uma possibilidade. Você vai entender daqui a pouco, eu vou explicar. Nós não podemos, em hipótese alguma, negar a existência da crise ou desprezar ou então subestimar a crise. Não, jamais. Ela é real, ela existe. Nós podemos ver a crise no casamento. Há pessoas nesse momento que estão vivendo uma crise muito grande familiar, uma crise financeira. Tem gente que está vivendo uma crise na saúde. Nós podemos ver a crise que assola o nosso mundo, uma pandemia terrível que tem parado o planeta. Crise na política, o Brasil está vivendo uma crise política junto com a crise pandêmica. Enfim, a crise é real, mas a ameaça é uma possibilidade. Como assim, pastor? A ameaça é uma possibilidade. O casamento está em crise e a ameaça de separação no casamento pode acontecer e também pode não acontecer. O casamento está em crise, então há uma ameaça de que o casamento seja desfeito, de que haja uma separação. Mas essa ameaça de separação pode acontecer, também pode não acontecer, porque a crise é uma possibilidade. Existem pelo menos duas fontes primárias de ameaças. A primeira fonte primária de ameaças somos nós mesmos. Nós que muitas vezes provocamos uma ameaça muito grande sobre nós mesmos. Nós somos a nossa maior e a principal fonte de ameaças. Pode acreditar nisso. Nós somos, na verdade, a nossa maior e a nossa principal fonte de ameaças. Por exemplo, quando somos egoístas, quando somos mesquinhos, quando somos egocêntricos, sabe, diante das lutas, das provações, geralmente quando nós agimos dessa forma, a nossa confiança em Deus, ela começa a esfriar. Nós começamos a perder a confiança em Deus quando agimos de forma egoísta, egocêntrica, mesquinha diante das provas. E aí então, por conta da confiança que acaba morrendo, desaparecendo, sumindo da nossa vida espiritual, nós passamos muitas vezes a agir de maneira que desagrada a Deus. Nós passamos a agir muitas vezes de uma forma que sacrifica a nossa adoração a Deus, a nossa fidelidade a Deus. Uma segunda fonte de ameaças, uma fonte primária de ameaças que às vezes nos assolam, são as circunstâncias, são as surpresas da vida. Às vezes as surpresas da vida, e você sabe que as surpresas da vida são inevitáveis, elas chegam de uma forma assim muito inesperada e às vezes indesejadas. As circunstâncias muitas vezes nos cercam. As notícias que nós recebemos muitas vezes são notícias indesejadas. De repente você recebe uma ligação no meio da noite, na madrugada, você acorda com aquela ligação, é uma ligação inesperada e indesejada. Eu lembro que uma certa ocasião eu estava pregando numa determinada igreja, e faz um bom tempo isto. E assim que eu terminei de pregar, eu lembro que uma irmã, alguém me procurou para conversar, e eu estava conversando com uma pessoa. De repente eu recebo uma ligação ali no meio daquela conversa. Era minha cunhada.
ligando, me dando a triste notícia que o meu pai havia sofrido um AVC hemorrágico, e estava no hospital entre a vida e a morte. Foi uma situação difícil para mim naquele momento. Foi uma notícia terrível. Foi a pior notícia que eu recebi em toda a minha vida em relação à minha família, o meu pai. E eu me senti naquele dia ameaçado em perder o meu pai. E foi exatamente isso que Josafá sentiu. Vamos voltar aqui ao texto de Josafá. Josafá, quando recebe a notícia de que um grupo, uma multidão de pessoas haviam se unidos, né? Diz o texto que 3 povos, os mensageiros disseram para Josafá: olha, Josafá, 3 povos, quem são esses? Os moabitas, os amonitas e os meunitas. Esses 3 povos, eles fizeram uma aliança política, eles se uniram e estão vindo contra ti, Josafá, e já estão perto, estão em Engedi. Engedi ficava a 40 quilômetros de Jerusalém, onde estava situado o palácio de Josafá. E Josafá ficou, naquele momento, perplexo, ele ficou, surpreso com aquela notícia, porque ele não esperava, uma crise tão grande como essa, de forma tão repentina. E sabe o que é que o texto bíblico diz? O verso 3, que nós acabamos de ler, que Josafá sentiu medo, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Agora eu pergunto para você, por que Josafá teve medo? Ou melhor, do que Josafá teve medo? Antes da gente analisar essa questão, vamos voltar um pouquinho à história de Josafá. No capítulo 17 de 2 Crônicas, ali nos mostra algumas características de Josafá antes da crise. Este capítulo mostra quem era Josafá antes de estar diante desta crise tão grande. Mostra qual era a sua atitude antes, o seu comportamento, o seu estilo de vida, né? Qual era a sua forma de viver, tudo. E eu gostaria apenas de destacar aqui 3 características de Josafá antes da crise, antes de estar vivendo este momento difícil em sua vida. No verso 2 do capítulo 17, destaca: Josafá era um homem espiritual. Então, queridos, a primeira característica de Josafá aqui era a espiritualidade. Josafá era um homem consagrado a Deus, era um homem de oração, era um homem espiritual. No verso 3, diz que Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, isto é, num período em que Davi vivia uma profunda experiência espiritual com Deus. No início em que Davi tinha um zelo espiritual e era profundamente apaixonado, pelas escrituras, numa ocasião em que Davi vivia em comunhão profunda com Deus. Com o tempo Davi foi se desviando, depois ele retomou o caminho. Mas Josafá procurou viver nos primeiros caminhos de Davi, quando Davi era um homem fiel, temente a Deus. Depois, com o passar do tempo, Davi começou a dar umas desviadas, depois ele acertou o caminho de volta. No verso 4 diz que Josafá procurou também andar em todos os caminhos do seu pai, o rei Asa. Asa era um bom rei. Josafá procurou andar nos caminhos do seu pai era um homem temente. A senhora White disse que o rei Asa era um bom rei, era um homem fiel, temente a Deus. E em 2 Reis, capítulo 22 e o verso 43, diz que Josafá não se desviou de nenhum dos seus caminhos, nenhum dos caminhos que o seu pai, rei Asa, havia percorrido, andado. Então veja que Josafá era um homem consagrado a Deus. No verso 6, diz que ele inclinou-se o seu coração para adorar, para servir, para seguir nos caminhos do Senhor. Ele inclinou-se o coração, ele colocou ousadia, disposição em seu coração de adorar o Senhor. Queridos, a segunda característica que nós aprendemos aqui sobre Josafá, que a Bíblia nos ensina, é que Josafá era um líder espiritual que se preocupava com a espiritualidade do povo,
dos seus liderados. O que foi que Josafá fez para fortalecer a vida espiritual do povo, da nação de Judá? A Bíblia nos mostra. Aqui mesmo no capítulo 17, no verso 7, diz que Josafá enviou homens, oficiais, ele enviou príncipes e sacerdotes para ensinar o povo. Esses príncipes e sacerdotes, eles percorreram todas as cidades de Judá, ensinando as santas escrituras para o povo, para as famílias. Os príncipes, eles atuavam como supervisores, eles organizavam o povo, eles conscientizavam o povo a necessidade, a importância de conhecer acerca do amor de Deus, de conhecer as santas escrituras. E os sacerdotes eram os professores, os instrutores que ensinavam o povo. E uma outra coisa, diz o texto bíblico que ele também nomeou sacerdotes como juízes fiéis para julgar as causas do povo, de forma que o povo entendesse a justiça e o juízo de Deus de forma justa, correta. Então, estes sacerdotes que se tornaram juízes, eles eram fiéis, eles julgavam com fidelidade, com justiça, e o povo passava a entender na prática que Deus era justo, que Deus também julga com justiça, né, e com amor. Amados, qual é a terceira característica aqui que nós podemos aprender com Josafá? O texto diz que Josafá, na verdade, nós podemos tanto aprender como ver. Josafá era um homem comprometido com as coisas espirituais, era um homem fiel a Deus e extremamente organizado. Josafá, no início do seu reinado, ele fortificou todas as cidades de Judá. Ele construiu muros, ele lançou bases militares em todas as cidades, ele construiu fortalezas, ele construiu cidades armazéns. Essas cidades armazéns eram as cidades aonde todo o estoque de alimento, onde todo o alimento era armazenado, sabe, se precavendo de uma seca inesperada, se precavendo dos inimigos que pudessem sitiar ou cercar ali cada cidade ou Jerusalém. Os historiadores dizem que se Jerusalém fosse cercada pelos inimigos, eles teriam alimento para suprir a cidade por mais ou menos 3 anos. Veja que homem precavido, que homem organizado, que homem comprometido. Então este é o Josafá que nós conhecemos antes da crise. Um homem espiritual, um homem que se preocupava com a espiritualidade das pessoas, do povo, um homem comprometido com Deus e extremamente organizado. Este era o Josafá. Um homem que estava preparado. A senhora White diz que Josafá estava preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Ela disse que ele era um homem corajoso, mas o texto bíblico diz que Josafá teve medo. Do que Josafá teve medo? Qual foi o medo de Josafá? É interessante a gente anotar isso. Queridos, Josafá teve medo de Deus não estar com ele no momento da crise. Josafá teve medo de ir à guerra sem Deus ir com ele. Josafá teve medo de enfrentar os seus inimigos sozinho, sem o auxílio de Deus, porque ele sabia que isso era a derrota certa. Este foi o medo que Josafá teve. Por que Josafá sentiu este medo, então, se ele era um homem espiritual consagrado? Porque houve um momento em que Josafá experimentou ir a uma guerra, enfrentar uma crise, sem Deus ir com ele, sem a presença de Deus, sem o auxílio de Deus. Uma certa ocasião, Josafá foi visitar o rei Acabe, que era rei lá em Samaria. Lá, Acabe era o rei de Israel e a sede ficava em Samaria. Diz a Bíblia que Josafá e Acabe tinham, misturado as famílias. Eles eram parentes, tinham se aparentados. O filho de Josafá, Jeroão, havia casado com a filha de Acabe, chamada Atalia. Vocês conhecem a Atalia, filha de Jezabel? Depois de Jezabel, a Atalia foi a pior mulher da Bíblia. E lá, chegando em Samaria, a Bíblia diz que o rei Acabe, astuto,
interesseiro, ele preparou um grande banquete para o rei Josafá. E quando Josafá chegou, que participou ali do banquete, ali no calor da emoção, da confraternização, Acabe faz um convite, mas a Bíblia diz que na verdade Acabe ele persuadiu o rei Josafá. Acabe, persuadindo o rei Josafá, argumentando, disse: Josafá, você poderia se juntar a mim para vencermos, para lutarmos, guerrearmos contra os sírios? E o texto bíblico diz que Josafá de imediato aceitou este convite, sem antes consultar a Deus. Não era plano de Deus, Deus não iria aprovar, não estava nos planos de Deus que Josafá se unisse, fizesse uma aliança política com Acabe, porque Acabe era um rei mau, perverso, era um rei idólatra, que sempre provocava a santidade de Deus. E Josafá foi para a guerra com Acabe. Nesta guerra, Acabe morre, ele é assassinado. E Josafá também quase foi morto, quase foi assassinado. E ele voltou para Jerusalém triste. Quando ele chega em Jerusalém, o profeta Jeú encontra Josafá. Na verdade, Deus repreende Josafá através do profeta Jeú. Por isso que Josafá sentiu medo. O medo de Josafá é que Deus não estivesse com ele no momento da crise. Por isso que ele buscou o Senhor. Senhor, esteja conosco, porque ele viveu aquela realidade e sentiu medo de cometê-la novamente. Amados, nós entendemos e sabemos a história. Deus concedeu a Josafá uma vitória esmagadora sobre os seus inimigos. Mas eu quero finalizar aqui a nossa mensagem extraindo dessa história de Josafá 3 lições para a nossa vida espiritual. 3 lições que nós devemos aprender e colocar em prática em nossa vida. Josafá, nesta manhã, nos ensina 3 lições que poderão nos auxiliar na nossa caminhada espiritual. A primeira lição que nós aprendemos com essa história de Josafá é que o medo que nós devemos sentir e alimentar no nosso coração é o medo de querer viver um cristianismo independente de Deus. É o medo de querer caminhar, andar na caminhada cristã sem Deus. É o medo de tomar as nossas próprias decisões sem antes consultar a Deus. É o medo de querermos resolver os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas lutas espirituais sem o auxílio de Deus, com as nossas próprias mãos. Este é o medo que nós devemos alimentar no nosso coração. A segunda lição que Josafá nos ensina nesta manhã é que em tempo de paz, no momento em que as coisas estão favoráveis para nós, em tempo de bonança, enquanto as coisas estão andando, nós devemos construir bases. Nós devemos, construir bases espirituais e gastar tempo fortalecendo estas bases. Por exemplo, nós devemos gastar tempo no contato com a palavra de Deus para que as nossas bases espirituais sejam fortalecidas. Nós precisamos gastar tempo no estudo profundo da Bíblia, da santa palavra de Deus. Às vezes, queridos, eu fico me perguntando, e eu já falei isso alguma vez na igreja, se o diabo não para, se o diabo passa 24 horas por dia, 168 horas por semana, 730 horas por mês, 8.760 horas por ano, criando estratégias personalizadas de acordo com a fraqueza, de acordo com o perfil de cada pessoa, na tentativa de nos levar ao pecado, na tentativa de nos levar a nos afastar de Deus. Se ele não para, o que será de nós se o nosso contato com a palavra de Deus for apenas esporádico, uma vez ou outra, ou superficial? O que será de nós? Fica difícil vencermos as investidas do inimigo. Fica difícil resistirmos o diabo e suas tentações, como Jesus fez lá no deserto, se o nosso contato com a palavra de Deus é raro, é esporádico, é superficial. Eu estava vendo uma pesquisa. A Sociedade Bíblica do Brasil diz que a Bíblia é o livro mais
vendido no mundo, é o mais traduzido, mas infelizmente é o menos lido e o menos compreendido. A Sociedade Bíblica diz que de 90% de todos os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, nunca leram a Bíblia toda. 51 dos pastores, no geral, pastores e líderes, também nunca leram a Bíblia toda. Isso é triste. Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo na oração, orando, na presença de Deus através da oração. Nós precisamos dialogar com Deus. Nós precisamos também investir no culto familiar. Quando você pratica o culto familiar, muros de proteção são construídos ao redor da nossa família. E eu quero agora finalizar com a terceira e última lição que Josafá nos ensina nesta manhã. Em tempo de crise, nós devemos buscar mais ainda o Senhor com intensidade e pedir ao Senhor que nos mantenha em pé, que nos mantenha firmes, que nos mantenha fiéis a Ele, que nos mantenha dedicados, obedientes aos seus princípios, independente das circunstâncias ou da crise que nós estamos enfrentando. Queridos, que Deus nos abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus seja o seu assistente, seja o seu condutor, seja o seu amigo, seja aquele que está ao seu lado, sabe, lhe orientando e lhe conduzindo rumo a Canaã celestial. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, a tua palavra nesta manhã nos disse o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor está disposto a nos auxiliar nesse momento de crise que estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito trabalhe dentro de cada um de nós, que ele seja o nosso condutor. O nosso desejo, ó Pai, é que o medo que nós venhamos a sentir ou que sentimos, que seja o medo de não viver uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Porque nós entendemos, nosso Pai, que quando a nossa vida está em tuas mãos, nós enfrentamos todas as crises com confiança, com segurança e com esperança. Meu Pai, seja com cada irmão que está nos assistindo nesta manhã, seja com cada igreja, com cada líder, com cada família, seja também, ó Deus, com todos os teus filhos ao redor do mundo, aqueles que estão sofrendo, que estão sendo acometidos deste vírus, aqueles que já perderam seus entes queridos, que o Senhor traga o consolo a todos eles e que o Senhor fale ao nosso coração que esses momentos difíceis que estamos vivendo logo logo irão passar e o Senhor logo logo voltará a essa terra. Que esta seja a nossa convicção, que o Senhor fortaleça estas convicções do nosso coração. Nós oramos, nosso Pai, agradecidos e confiantes no teu poder, em nome de Jesus. Amém.